Petrobras, Banco do Brasil Seguridade, Vale, B3, Vivo e várias outras empresas da Bolsa, elas têm uma coisa em comum. As ações dessas empresas estão sumindo. Essas empresas estão ficando cada vez com menos ações. Será que isso é um problema para você? Ou talvez uma oportunidade? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, já gostaria de fazer aquele convite para você se inscrever no canal. Bom, vamos explicar aqui o que está acontecendo, né, João? Para quem não conhece, o João Daron, nosso analista aqui na Suno. Essas empresas que eu citei e tantas outras empresas, elas estão com programas de recompra bilionários, né, dezenas de bilhões de reais em andamento. Você tem aqui alguns números, né, João? Pega aí os números dessas empresas que você selecionou para a gente. Ótimo, fiz um compilado só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza desses programas de recompra, tá? O mais recente anunciado foi o da Vale, é um programa que teve início aí faz uma semana, 15 dias, e deve recomprar até 360 milhões de ações. E aí, para fazer o cálculo de quanto que esse programa vai atingir de potencial, é só multiplicar o valor das ações pela cotação, tá? Isso representa quase 10% das ações em circulação, que é bastante coisa. Lembrando que a própria Vale já recomprou cerca de 20% nos últimos 2 anos, né? Então, é basicamente a continuação de programas que já vinham em andamento. Exato, e ela fechou os outros programas e até abriu novos programas por ter atingido o cap. Outra grande empresa do Brasil, que grande parte das pessoas tem interesse, é a Petrobras. Também anunciou um programa de 157 milhões de ações. Não era comum para a Petrobras, ela costumava só pagar dividendo, agora começa a recomprar também. 3,5% do float. Vivo, uma empresa com tamanho um pouquinho menor, também já anunciou um programa de recompra de $500 milhão, é o cap deles, 500 milhões de reais, que visa recomprar aí até 40 milhões de ações, 10% do float. BB Seguridade, 64 milhões de ações podem ser compradas. Esse programa vai até 2025, né? E se você fecha antes, você acaba por poder abrir um novo programa, etc. E por fim, B3, ela anunciou um programa de recompra aí, de no máximo 250 milhões de ações, o que daria 4,3% do float. E até o momento no ano, ela já recomprou 135 milhões, né? Ou seja, ela retornou ao seu acionista algo como 1,6 bilhão de reais, que daria uns 2% de yield nesse ano. O que é um programa de recompras? Um programa de recompras é quando a empresa, né, uma empresa faz como a gente, né? Você quer comprar ações da Petrobras, você vai lá, abre seu home broker e bota a sua ordem de Petrobras. Imagino que poucos aí têm ordens de alguns bilhões de reais. É isso que a empresa faz. Ela abre o home broker dela e, ao invés de você estar recomprando, ela está recomprando as próprias ações da empresa, né? Então, sai o caixa da empresa e entra no balanço da empresa ações na tesouraria. Em geral, quase sempre, as empresas brasileiras vão lá com o tempo e cancelam essas ações, fazem essas ações sumirem. Então, vamos supor que uma empresa tenha 100 ações e ela recompre 10 dessas 100 ações. Depois de um ano, ela cancela essas 10 ações e sobram 90. Dado um lucro que ela teria, vamos supor, de 100 milhões, agora não precisa dividir em 100, você divide em 90. Em teoria, o lucro por ação, tudo mais constante, ele aumenta. Ou seja, se você não vendeu as suas ações, se você ficou parado, a sua participação na empresa aumentou. Eu já vi empresas nos Estados Unidos que recompraram até 90% das suas ações. Ou seja, se você tinha, por exemplo, 1% da empresa, quando a empresa recompra 90%, esse são 1% passa a ser 10%, né, de tão intenso que foi o programa de recompras. E é isso que as empresas estão fazendo. Eu vejo muitos investidores que analisam o dividend yield, bacana, é um começo de uma análise, mas eu acho que deveria ser considerado também o programa de recompras na sua análise. Quer falar um pouquinho do porquê, João? Claro, basicamente, quando a gente pega e considera o retorno, a gente tem algumas componentes do retorno, 3 principais, né? A gente tem a componente de expansão, compressão de múltiplos, a gente tem a componente do crescimento, se a empresa cresce, você tem um retorno relacionado a isso, e você tem a componente do retorno relacionado à distribuição do capital. E a distribuição pode ser ou por recompra
ou distribuindo realmente o dinheiro. A recompra, para simplificar para vocês, nada mais é do que a empresa, se ela distribuísse o dinheiro para vocês e vocês recomprassem ações dela. No final do dia, vocês têm uma participação maior dentro daquele bolo, o seu lucro por ação aumenta, porque o número de ações diminui, e você se torna cada vez mais sócio dessa empresa. Então, aquela parcela deveria valer mais. Ótimo. Então, o programa de recompras é uma forma que as empresas têm de retornar capital. Eu até digo que ela é um dividendo que você recebe e compulsoriamente investe nas ações. É como se você recebesse um dividendo da Petrobras e automaticamente recomprasse ações da Petrobras. Tem mais ou menos o mesmo efeito sobre o seu patrimônio investidor, porque se você não vende e tem menos ações, você vai ter uma participação maior. Se você recebe dividendo e recompra, você também vai ter uma participação maior. Então, é quase como se fosse isso. O programa de recompras é quase como se você estivesse recebendo dividendo da empresa, pegasse dinheiro e recomprasse ações. A sua participação vai aumentar. Se você investe em uma empresa que tem programa de recompras e não está vendendo, o efeito é praticamente o mesmo. A sua participação na empresa também vai aumentar. E eu acho que isso pode ser um trigger de curto prazo ou médio prazo para valorização das empresas brasileiras. Pode ser um gatilho silencioso aí para as empresas brasileiras. Por quê? Porque o preço ele é consequência de duas coisas, né? Oferta e demanda. E o programa de recompras, magicamente ele opera nessas duas frentes. Quando a empresa lá entra comprando, significa mais demanda para aquele papel, né? É um comprador, e não é pouco, né? O João falou aí, os números são dezenas de bilhões de reais que as empresas estão colocando no mercado de capitais nas suas respectivas ações. Então, aumenta-se a demanda. E a médio e longo prazo, reduz a oferta também, né? Porque antes tinha 100 milhões de ações, se a empresa recompra 10 milhões, agora só tem 90 milhões de ações no mercado. As figurinhas vão ficando cada vez mais escassas, né? Vai tendo cada vez menos oferta daquele produto, né? Se a gente pensar uma ação como um produto que tem oferta, que tem demanda, então a gente pode concluir que um programa de recompras ele aumenta a demanda no curto prazo e se essas ações forem canceladas, no futuro vai ter menos ações daquela empresa. Então, dado o mesmo interesse para uma oferta menor, em teoria, deveria subir o preço ao longo do tempo. Existem vários estudos nos Estados Unidos, que é o mercado mais maduro e que os programas de recompra, eles historicamente são muito mais comuns do que aqui no Brasil, até por uma questão tributária. Lá fora existe a tributação dos dividendos, aqui, por enquanto, ainda não temos. Então, lá fora, as empresas têm um estímulo ou incentivos a fazerem programas de recompras. Existem vários estudos que empresas que recompram ações ao longo do tempo têm uma performance das suas ações melhores que a média. Então, eu acho que isso aí pode ser um trigger de curto prazo, um gatilho de curto prazo para o mercado, sobretudo para essas empresas que estão em programa de recompras. Não são todas, mas também não são poucas empresas aí, principalmente na hora que a gente pondera pelo tamanho delas, né? Então, só essas empresas aqui que a gente mapeou, Banco do Brasil Seguridade, B3, Vivo, Vale, Petro, de cabeça aqui deve ser uns 35% do Ibovespa, né? E tem outras empresas aí de menor porte que também estão com programas de recompras em aberto. Então, eu acho que eu nunca vi na minha carreira um percentual tão grande das empresas brasileiras com programa de recompra em aberto. E isso, na minha opinião, é um sintoma de 3 coisas que estão acontecendo. Primeiro, a empresa só consegue fazer recompra se ela está lucrativa, se ela está gerando caixa. Se a administração tem preocupações de caixa, etc., dificilmente ela vai fazer um programa de recompras, né? Recompra é geralmente a última coisa que uma empresa faz quando tem caixa, né? Primeiro você paga suas dívidas, primeiro você faz seus investimentos, segundo você faz seus investimentos, né? As empresas têm que ter um fluxo de caixa ali para suas operações no dia a dia e geralmente a recompra é a última coisa que a empresa faz. Se a empresa está recomprando ações, é porque ela está gerando caixa em geral, e o caso dessas empresas são empresas que geram bastante caixa e por isso podem fazer programas de recompras. Então esse é o primeiro fator, né? Geração de caixa. Segundo, geralmente são empresas que têm balanço sólido, né? Uma empresa dificilmente vai fazer recompras se ela está com problemas de balanço.
A gente não vê recompra da Lojas Americanas ou da Light. São empresas que estão tendo que talvez levantar capital, talvez emitir novas ações e não recomprar ações, né, dado os sintomas ali que elas têm de falta de caixa. Então, esse é o segundo ponto. Geralmente só faz recompra as empresas que têm um balanço muito saudável, como é o caso dessas empresas que a gente citou aqui. E terceiro, em geral, o programa de recompras ele é feito quando o preço na tela, né, o preço no seu home broker está barato. Para uma empresa ter um programa de recompras, esse programa precisa ser aprovado no conselho de administração da empresa, que é um colegiado, que é escolhido pelos acionistas dessas empresas, né? E os acionistas e este colegiado, geralmente, têm uma noção de quanto vale ou quanto deveria valer a sua empresa. E isso só abre um programa quando o preço de tela está barato. Então, isso é um indicador a mais, não é uma garantia, mas é um indicador a mais de que as próprias empresas estão vendo as suas ações muito baratas. Certo, João? Certo. Só queria adicionar alguns pontos que eu acho interessante também comentar, que a gente falou das grandes, mas existem várias small caps que estão também com programas de compra bastante agressivos. Acho que também existe uma boa oportunidade lá. Você lembra de alguma? A Irani é um bom exemplo, é uma empresa que vem comprando bastante no último ano. Agora, no último trimestre, ela deu uma desacelerada, mas ainda assim teve um programa de compra comprou muito bem ali nos R$8, R$7, né? Exato, e acaba gerando muito valor para o acionista, né? Sim, se ela quisesse, por exemplo, se a empresa não cancela, ela poderia vender hoje com lucro, né? Exato. Eu já vi empresas fazendo isso. A EZTEC fez isso no passado, ela recomprou na crise de 2008 e revendeu lá em 2011, quando o mercado já estava mais calmo e com os preços 2, 3 vezes maior em relação ao preço que ela comprou, ela vendeu no mercado e botou esse lucro para dentro. Sim. Né? Poucos conhecem a própria empresa como o próprio management. Então, geralmente, é um sinal de que a própria gestão vê as ações como barato. Muito obrigado, João. E eu queria lembrá-los que na terça-feira, agora, dia 7 às 8h30, a gente tem a nossa live de Black Friday. Eu vou abrir o desempenho da minha carteira desde o começo da Suno, né? Eu só compro ativos indicados por nós. Qual que será a minha performance? Eu vou abrir para vocês ali na live, vou abrir 4 ativos que eu invisto e eu também vou fazer uma análise da conjuntura do mercado. Quem vai estar comigo lá é o Pablo Spire, né? O Torinho. Vai, Torinho! Você segue ele nas redes? Sigo, muito bom. Vai estar lá com a gente. Então a gente se vê na terça-feira. Eu vou botar o link aqui para você se inscrever, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.